Seria essa existência um programa de computador? A existência humana na Terra tem sido estudada por muitas raças extraterrestres devido à sua capacidade única das almas de nós cocriarmos enquanto estão dentro de um corpo físico. Apesar que os extraterrestres também têm corpos físicos, mesmo que seja menos denso e mais súbito, mais leve. Eles têm outros tipos de corpos que são também físicos, ok? Então eles não são pura energia ou fumaça, outro tipo de matéria, não. Só que a nossa é bariônica. Aqueles que acharam essa capacidade um pouco fascinante usurparam essa experiência terrestre e incorporaram um programa de software diferente do que era originalmente pretendido, ou o que era antigamente, porque a gente antigamente era muito mais sofisticado, nossos corpos eram muito mais sofisticados, com capacidades telepáticas muito altas, que foram nos roubados. Quando começamos a descobrir como excluir esse programa, precisamos nos lembrar de que há muitos outros programas para escolher, e agora é a hora de começar a pensar sobre a existência que você deseja criar. Qual será a sua nova versão da realidade quando você reencarnar? A fim de continuar a controlar essa experiência humana, as raças de extraterrestres que estavam executando o planeta por muito tempo, que estavam dirigindo o planeta por muito tempo, usaram a modelagem preditiva. Eles estudaram o comportamento humano por milhares de anos, mas recentemente atualizaram o programa inserido nessa matriz que existia nos últimos 100 anos. Isso permitiu que eles controlassem a experiência humana, prendendo almas humanas dentro de um programa que os fazia esquecer quem eles eram e por que estavam encarnados em um corpo humano, entende? Eles deletaram a nossa memória e talvez ainda, se dependendo de tuas crenças, se você permitir, eles vão fazer assim que você bater o paletó, eles vão fazer isso novamente contigo. E por isso que eu fico assim um pouco azucrinada quando eu vejo vídeos aí ou canais falando só apenas em fanaticismo, em doutrinas, em religiões que não muda nada, que estão a bater na mesma tecla por 2.000, 3.000 anos atrás, entende? Isso não vai nos levar a nada, não vai ensinar nada a ninguém, a não ser um tipo de inovação cega, sem inteligência alguma. Então, à medida que começamos a nos mover para outras áreas da Via Láctea, que permite uma luz mais fotônica, para ajudar nossa alma a despertar para quem somos, aprendemos que podemos criar uma nova realidade diferente daquela em que ficamos presos. É como jogar uma chave no motor para parar o disco rígido que está modelando essa realidade. Quando os humanos começam a reagir de maneira diferente à programação, o computador recebe um vírus e não funcionará adequadamente. Então, quando vocês começarem a ser menos equivocados e a mudar os modelos de paradigma de vocês, aí esse programa desse computador ao qual nós vivemos dentro dele
que se chama matriz, vai ter um bug, um vírus, e as coisas vão mudar. E esse software não vai mais funcionar. Mas enquanto existir uns idiotas, um grupo de idiotas que continuam a perpetuar esse sistema, então nada vai mudar. Nem agora, nem um milênio daqui para lá. Felizmente para vocês não. Para os outros sim, mas para vocês não. Então vocês vão ficar presos no sistema escravatório, o sistema de medo e o sistema de anarquia também. Porque o que vemos aqui são anarquias. Não importa se as pessoas têm ou não religiões, que elas cometem crimes, pedofilia, homossexualismo nas igrejas, crimes, homicidas. Então para quê? Para que seguir religiões se teu coração, se tua mente não está preparada para receber o que há de bom nas religiões? Provavelmente havia uma maneira de os seres humanos monitorarem as mudanças na evolução humana e reprogramar a matriz para compensar. No entanto, com a aceleração rápida das pessoas despertas, isso se tornou demais para elas se manterem. Então, existia um tipo de monitoramento, eles estavam monitorando-nos. Mas agora, porque várias pessoas se despertaram, continuam a despertar-se, eles não sabem mais como conter esse fluxo, né? Essa enxurrada de pessoas, de seres que estão a se despertar. Apesar que existe uma minoria que ainda estão muito para baixo no poço, e a mídia tenta fazer sensação, causar sensação com as misérias alheias, para assim a gente olhar para as coisas negativas e escuras e só mentalizar nelas e ver um mundo que é totalmente escuro, sem informações, sem claridade, sem bondade, quando na verdade existe uma realidade desse mundo escuro. Então, a realidade, as possibilidades, linha de tempo estão mudando tão rápido que até mesmo um supercomputador que monitora isso não consegue acompanhá-lo. Isso é verdadeiramente como a humanidade está mudando o futuro, baseada nas ações do agora através de indivíduos despertos com vastas ideias de como eles gostariam de mudar essa realidade. Isso é evidenciado na confusão e no caso do planeta neste momento. Enquanto as realidades estão sendo destruídas e os humanos são deixados em choque e turbulência emocional. Com as negatividades, sim. A fim de contribuir para o futuro da humanidade que você gostaria de experimentar, é imperativo estar ciente de seus pensamentos, ações e palavras. Não é só palavras são meio palavras, eu diria que ações. Quando você muda a si mesmo, a lei da atração e a lei da ressonância vibracional acabarão por levá-lo a uma nova realidade. É assim que a encarnação física deveria funcionar antes de ser sobreposta, e para descartar essa superposição, temos que pensar e agir de forma imprevisível para dissolver essa superposição. Por isso que eles não podem fazer nada, não podem aniquilar com essa raça agora, com todos de nós, porque somos justamente por este fator, porque somos imprevisíveis. Ok? Então, também precisamos ser emocionalmente equilibrados quando as coisas acontecem àqueles com quem concordamos em vivenciar essa realidade atual e apoiar aqueles com quem desejamos continuar a existir e nos afastar daqueles com os quais não nos aliamos mais. Mas eu não me lembro ter concordado
em lidar e ter uma vida com pessoas que eu não me ressono com elas. Pode ser parentes, família, qualquer pessoa. Eu não me lembro de ter fazido esse acordo, então se eu não lembro-me, então isso não é válido. Porque para você ser responsável e ciente de algo, você tem que ter consciência de ter feito alguma coisa, certo? Mas se você não tem a consciência, não tem a memória, não tem a lembrança, então você não é culpado. E eu não me lembro ter concordado em reencarnar-me com pessoas que eu não me dou bem, que são, parece até inimigos, entende? Como parentes, família. Isso inclui usar o discernimento de ser influenciado pelo que os outros podem tentar lhe contar sobre o futuro. Não pare de lutar por sua liberdade agora com base daqueles que dizem que já vencemos a guerra. Isso por si só é confuso, porque sim, vencemos a guerra no futuro e os humanos voltaram do futuro para nos dizer isso. Quer dizer, os outros aliens voltaram do futuro, os outros aliens humanoides, que é parte de nossas famílias, algumas de alma, algumas do corpo, voltaram, vieram do futuro, que é o passado deles, para nos orientarmos e nos falar tudo isso que muitos de nós sabemos hoje em dia. Então, temos que dar graças a Ele por isso. No entanto, ainda estamos lutando a batalha no agora. Também temos a oportunidade de ter o melhor resultado possível com a maioria das pessoas afetadas pelo que fazemos no agora, né? Ou todo esse caos, toda essa batalha para sobreviver, toda essa escuridão da mentalidade e das ações humanas que são influenciadas por seres astrais, demoníacos, escuros, que os levam à perdição. E eles, por ter uma certa culpa também, uma percentagem de culpa, eles caem nisso, eles ficam predispostos ou mesmo vulneráveis a todas essas frequências que os levam ao mundo do crime, ao mundo da imoralidade e da vergonha. Muitas raças de extraterrestres gostariam que você estivesse em seu novo programa de realidade. Eles podem ter uma reivindicação ao corpo humano, porque nosso DNA é influenciado por várias raças de outros seres. Nós somos um conjunto de DNA muito complexa e somos híbridos. Cabe a você decidir se escolhe um dos programas que melhor se adapta a você ou se decide criar o seu próprio coletivo com pessoas que pensam como você. Eu já escolhi o meu. Vai ser Vésica Pisces, a parte orgânica da Terra que era um dia o Éden. Tudo mil maravilhas. Qualquer decisão é aceitável com base nos acordos de sua família de alma, bem como no seu propósito individual no planeta nesse momento. Se você é como eu, como essa pessoa que escreve isso, pode optar por viajar pelos diferentes programas e fazer parte do maior número possível de possibilidades, mantendo a liberdade de se mudar para qualquer programa que atenda às suas necessidades no momento. É bom, desde que isso é um programa de computador, né? Tudo isso que estamos vivendo. Aqueles que tiveram contato com seus futuros eus tiveram vários resultados mostrados a eles. Aqui estão alguns dos futuros que foram compartilhados comigo. Primeiro, existindo uma consciência coletiva, onde tudo corre perfeitamente. Eu não quero isso, porque eu gosto de pensar um pouco, quer dizer, se tem pessoas que pensam como eu, tudo bem, senão vai ser difícil. Todos são alegremente felizes e conectados uns com os outros, mas eles não têm individualismo.
É como uma colônia ditadura, mas as coisas são um pouco perfeitas demais. Todos nós existimos como tipo de experiências de mundo simbiótico, e todos concordamos em tudo, e todos vestem até as mesmas coisas, são tudo como os orientais, tudo do mesmo rosto, quer dizer, do mesmo tipo de sistema social, econômico. Esta é uma verdadeira utopia onde todo leão dorme com o cordeiro. Pode haver um avanço espiritual lento em um futuro como esse, mas pode ser um lugar para se visitar para um descanso e relaxamento muito necessário. Não, obrigada. Existe uma civilização cyborg, né? Robótica, onde nossas partes do corpo podem ser fabricadas para nos tornar realmente bons operários ou abelhas operárias. Vivemos em cidades futuristas e seguras, onde não há necessidade de um carro, há trens e lanchas e escadas de alta velocidade para nos levar até onde precisamos ir, incluindo o trabalho. Não, obrigado, não quero. Toda nossa vida é computadorizada e tecnologicamente avançada, incluindo replicadores para a pouca comida que ainda comemos. Os rostos das pessoas parecem sim emoção, e já existe hoje em dia na Ásia. Tudo sem emoção já existe, mas contente. Só que aqui não são contentes. São tristes, são melancólicos, são miseráveis, chatos, pois não há conflitos para existir e as necessidades de todos são satisfeitas. Os seres humanos podem viver por muito mais tempo devido aos avanços da tecnologia do cyborg e a reaplicação. O crime é quase, mas ainda existe, é quase. Eles vivem por muito tempo até ter uma chuva de granizo. Espero não ter uma chuva de água bem forte ou um flood, uma enchente. Aí bye bye, já era teu corpo. Existindo uma consciência coletiva, ou seja, a prova d'água, existindo uma consciência coletiva onde os indivíduos compõem o todo, mas cada indivíduo retém seus próprios pensamentos, é isso que eu quero. E tem a capacidade de iniciar um padrão de pensamento, de experiência, do qual os outros podem fazer parte, se desejarem. Eles podem ir ter uma experiência e voltar para se juntar à consciência coletiva, para baixar a experiência, né, baixar como download a experiência com o resto. Toda comunicação é telepática e todos entendem todos os outros ao mesmo tempo, e éramos assim uma vez, éramos assim. Até esses mesmos que estão a falar isto sequestraram tudo e manipularam tudo. Essa existência pode estar em um navio ou em um lugar no espaço, mas tudo parece ser fluido, imaginativo e não baseado em planetas. Bem, eu quero estar no planeta. E quando a gente morre também, a gente passa por essa experiência de fabricar, criar com a mente, até sermos pegos por esses infelizes aí, que nos leva para, como é que se diz, aqueles lugares lá, planeta, lugar espiritual, centros espirituais, onde vamos sermos avaliados e chutados no traseiro e trazidos de volta para sermos encarnados sem a memória. Por isso que eu não gosto desses vídeos aí que falam de modo muito subjugado e também muito equivocado sobre doutrinas e religiões, porque eu sei como elas operam e de quem as fez e por que as fizeram. Esta é uma nova terra, onde a terra é limpa, restaurada e cheia de cores vibrantes e paz. Não há guerra e não há dinheiro. É esta terra que eu quero, é esta terra, todo verdinho e azul e branco. Existe na Terra em uma cidade de luz que pode realmente estar flutuando, onde você tem que ressoar com a frequência daquela cidade em particular para entrar nos portões. Para entrar nela você tem que ter a chave da ressonância. É como o seu remoto, o seu controle remoto que só abre a tua garagem.
As pessoas trabalham em conselhos ou nos jardins, ou onde quer que decidam contribuir para a sociedade. Eu quero trabalhar no jardim. Há shopping, lojas com itens de conforto, incluindo novas tendências de roupas atualizadas de várias cores e tecidos. Eu acho que isso acontece também no mundo após a morte. Isso aqui também não é só um mundo assim encarnado, mas sim um mundo desencarnado. Há palestras de artes como concertos e peças de individualismo e parecem ser semelhantes aos que somos agora, mas sem emoções baseadas no medo extremo. Em outra cidade em particular, algumas pessoas ainda estão trabalhando com medo e, à medida que progridem, têm a capacidade de visitar outras cidades à medida que sua vibração aumenta. Tudo baseado em hierarquia. Todas as viagens entre cidades são feitas por artes antigravidade ou tecnologia similar. Eu já vi um tipo desse, mas era uma máquina com um tomo. Viajar dentro das cidades é feito por pessoas flutuantes, movedores de pessoas e elevadores. Aqueles nas cidades vibracionais mais elevadas aprenderam a manifestar e curar e compartilharam essa habilidade para que ninguém precise estar doente ou com fome. Esta é uma sociedade separada em que todos que são de uma vibração semelhante podem escolher viver juntos. Passeios para visitar o planeta estão disponíveis diariamente para que as pessoas possam desfrutar da mãe natureza sem deixar uma pegada. Esse é o tipo de vida alienígena, mas eu aposto, eu tenho essa intuição que eles, ao mesmo tempo que a gente vai ficar como aliens, entende? Upgrade, se elevar, se atualizar, eles vão trazer outros pobres coitados para nos tomar os nossos lugares aqui. Mas as misérias, os caos, os infernos ainda vão continuar por esses planetas aqui e esses arredores do solar sistema e desse quadrante do universo. Algumas pessoas que aprenderam um alto nível de administração com o planeta têm casas de férias fora da cidade, onde podem descansar em solidão antes de voltar para seus empregos na cidade. Mas vamos ver se todos vão merecer isso, né? E não é preciso você ser um criminal agora, ter feito muita barbaridade para não merecer tudo isso. Basta eles não topar com tua cara ou você não pertencer às almas, à família de almas deles, como embaixadores galácticos de outras civilizações humanas no universo. Ao ler essas muitas possibilidades diferentes, pode haver uma que ressoe mais com você do que com outras. Haverá pessoas que amam a tecnologia tanto que podem querer se engolfadas nela e se aventurarão em direção à linha do tempo do cyborg. Há pessoas que podem querer descansar no céu e escolher a utopia coletiva. Agora está falando como um pastor bem convincente. Haverá também aqueles que desejam viver com outros de uma vibração semelhante em uma cidade de luz que é bem-vinda nas federações do universo. Eu vou dizer uma coisa, para de falar e age, porque esse mundo como está não vale mais ficar uma década e muito menos um século a mais assim, desse jeito. Existem muitas outras possibilidades, é claro, porque existem muitos co-criadores no planeta neste momento e todos eles são saurianos, porque não fala a verdade. Por exemplo, muitas pessoas desejam uma nova terra, onde a terra está limpa e intocada novamente, cheia de cores brilhantes. Blá blá blá. Eu quero ver, eu não quero ouvir, eu quero ver. Os melhores dos melhores jampas e criadores de cronogramas estão aqui para este grande despertar para suas habilidades.
Existem muitos níveis de despertar e haverá muitos níveis de resultado à medida que o planeta começa a vibrar numa frequência que nos tirará dessa realidade atual através da libertação da criação imaginativa. Ai, meu Deus, que ladainha. Eu quero ação, eu não gosto de falar, eu gosto de agir. Eu quero ver ação. Uma amiga minha disse que viu versões quase infinitas da Terra, até mesmo versões onde aqueles que não avançam descem mais uma vez com a limpeza do planeta. Quer dizer, aqueles que não querem ouvir eles e obedecê-los vão descer novamente com a limpeza do planeta. E daí? Eu quero ver se eles têm o poder de destruir a minha consciência que pertence ao todo, à origem, à fonte. A chave é perceber que quando quebramos o programa que nos manteve em uma caixa, seremos capazes de mover nossa consciência para qualquer uma dessas infinitas criações. E olha aqui, tem um pega aqui, tem um tipo de catch, que é eles que criam esses programas. E para você poder quebrar tudo isso, você vai ter que obedecer suas novas diretrizes. Seremos capazes de mover nossa consciência para qualquer uma dessas infinitas criações. Alguns poderão até mesmo mudar de um lado para outro, ou existir muitas versões de uma só vez, ou multipluralismo, ou multiversões, multidimensionais. Isso tudo acontece na mente, isso acontece depois da morte, que vocês mesmos sequestram e vão atrás das almas para sequestrá-las e não deixá-las viver e criar com o que a fonte lhes deu como presente. Divino presente da fonte, que nós somos a fonte, para a fonte devemos voltar. Uma coisa é certa, essa realidade vai mudar. Você pensou sobre como seria a sua experiência física ideal? Agora é a hora de pensar esses pensamentos e segurá-los em seu coração. Nem precisa segurar o pensar, mulher. Tem que acontecer, mulher, porque o nosso é a nossa, como se diz, o nosso direito soberano. Onde você pode se tornar uma parte da consciência coletiva da experiência humana que é simplesmente perfeita para a experiência de sua alma. As possibilidades são infinitas nessa realidade matricial, porque o criador dessa realidade é de uma existência infinita. E é um sauriano, por que tu não diz, idiota? A única coisa que muitos humanos não perceberam é que coletivamente somos os programadores dessa matriz. Mas não sabemos, né? Programadores que não têm controle. Por que não diz isso? Programadores limitados, sem controle, que são controlados, né? Por que não falar isso? Tivemos manifestação da polaridade negativa do pensamento humano e ficamos presos por um tempo relativamente longo, uma parte de sua densidade. Então, e mesmo quem pensa bem quebra a cara, quem pensa positivo cai com tudo no chão e a decepção é horrível. Estamos agora reconhecendo que limpar nossos próprios pensamentos para uma polaridade positiva mudará a realidade que queremos experimentar. Se isso fosse o caso, então o mundo já estaria mudado a maior parte. E não é o acaso, não é. Realmente, olha aí as médias com tantas coisas negativas sendo projetadas por aí, tanto caos, tanto crimes. E se eu não vou pensar nisso, então o que? Eu não vou ligar para o meu semelhante? A encarnação humana é uma maneira de experimentar a existência através de um corpo que possui um software embutido nos olhos
e 5 sentidos. O programa de software está sendo reescrito por todos e cada um de nós. A conversa. Compartilhar suas ideias com os outros permitirá a co-criação com sua sociedade ideal. O sexto sentido é a centelha criativa que cada um de nós carrega. Tem um sétimo sentido, Moroni. Não é só o sexto, é o sétimo. O nível de acessibilidade e experiência coletiva da alma determinará o poder dessa habilidade criativa que é procurada em todo o universo. Na minha futura Terra, os humanos poderão coexistir com muitas outras raças humanas de outros planetas. Cidades seguras de luz serão abertas para outras raças avançadas de seres humanos virem ao nosso planeta para dar palestra e compartilhar suas artes conosco. Os humanos da Terra serão capazes de viajar para outros planetas para estudar e trazer de volta filosofias e inovações além de nossa imaginação, assim como compartilhar as histórias de como era se levantar das cinzas de um planeta prisional através da união com pessoas com o mesmo espírito, amor e determinação. E graças a seus mestres aí que você louva, que esse planeta que era tão belo, que era o Garden do Éden, uma vez, se tornou assim, um umbral, ou um semi-inferno. E eu não vou deixar isso acontecer comigo. Porque quando eu sair desse corpo, ninguém vai me segurar. E eu vou criar com o meu co-criador infinito e divino, a qual eu sou parte. E ninguém e nada vai me segurar. E a minha criação vai ser orgânica, pura e natural.